Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo do nosso programa de educação permanente da Rádio Nuclear. Meu nome é Matheus Botelho e estarei com vocês apresentando alguns tópicos relevantes relacionados à proteção radiológica. Quando nós falamos em proteção radiológica, é muito importante nós termos em mente alguns princípios que envolvem a proteção de pacientes e de indivíduos do público, bem como de profissionais ocupacionalmente expostos ao risco radiação ionizante. Todas as vezes quando realizamos exame de alguém e esse exame envolve o uso de radiação ionizante, inevitavelmente alguma dose de radiação esse paciente vai receber. Consequentemente, há um dano celular, há efeitos da interação dessa radiação no organismo do indivíduo. O que é necessário, então, é que se controle a quantidade de radiação a que esse paciente está sendo exposto, de modo a reduzir os riscos dos efeitos ocasionados pela exposição a esse risco radiação ionizante. Dentro dos princípios de proteção radiológica, nós precisamos destacar a justificação da prática, a otimização da proteção e a limitação da dose individual. Ao tratar de justificação da prática, nós precisamos sempre entender que esse princípio ele trata de que o benefício do uso da radiação naquele paciente vai ser maior do que o dano causado por ela. Sendo assim, todas as vezes quando é escolhido algum procedimento para ser realizado no paciente, deve-se levar em consideração o risco que aquilo ali está envolvido na prática, na realização daquele exame. Sendo assim, imaginem só uma mulher com dor abdominal. Ela está com dor abdominal, o médico de repente suspeita de uma pedra na vesícula, por exemplo. O que que vai ser melhor para ela? O que que vai atender melhor as necessidades para fim diagnóstico? Um raio-x ou um exame de ultrassonografia, né? Então, o médico, na hora de fazer a solicitação, ele, às vezes, de maneira inconsciente, ele já faz ali uma espécie de análise para justificar ou não a prática daquele exame. Ainda em se tratando da justificação da prática, nós temos este quadro onde o Colégio Americano de Radiologia estabeleceu alguns critérios que estabelecem que tipo de exame seria o mais apropriado para diagnóstico, em função da quantidade de radiação e do quão sensível e específico aquele exame seria para a elucidação diagnóstica. Então, nós temos aqui uma tradução desse quadro do Colégio Americano de Radiologia, onde ele estabeleceu esse critério, né, de adequação dos exames de imagem segundo a condição clínica. Então, olha só, a condição clínica em questão é dor torácica inespecífica aguda, baixa probabilidade de doença arterial coronariana. Então, o que o Colégio Americano fez? Ele listou aqui os procedimentos radiológicos e fez uma classificação com base no quão bom seria aquele exame para elucidação diagnóstica. E aqui, olha só, nós temos a quantidade de dose que é recebida, né, em cada um desses procedimentos. Ecocardiografia, a gente sabe que o ultrassom não emite radiação ionizante, então por isso que ele está zerado. Mas se nós observarmos, olha, um simples raio-x de tórax, ele tem um valor muito significativo se comparado a uma angiotensina de artérias coronárias para essa condição clínica de dor torácica para baixa probabilidade de doença arterial coronariana. Aqui desse lado ele coloca algumas observações a respeito, né, de não sobreposição dos métodos. E por fim, olha, nós temos aqui a cintilografia de perfusão do miocárdio, né, em estresse e repouso, que teve uma nota relativamente baixa para este tipo de condição clínica. E, consequentemente, olha, ele acaba entregando uma dose de radiação muito maior no paciente, levando em consideração a dose do tórax. Aqui nós temos, então, o princípio da otimização. O princípio da otimização ele está diretamente relacionado ao princípio ALARA, que diz que as doses de radiação elas devem ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. O que isso quer dizer? Que eu tenho que utilizar a menor dose de radiação no paciente, de modo que eu consiga proporcionar uma imagem de qualidade também para que o médico possa avaliar esse exame. Como que eu consigo promover essa otimização, né? Imagina só um idoso fazendo exame, ou então uma criança. Quando a comunicação é bastante adequada e eficiente,
as chances de você ter de repetir o exame, elas são reduzidas significativamente, visto que uma vez que o paciente se mexe, provoca borramento na imagem, aquilo ali não serve para fim diagnóstico, o médico não vai conseguir laudar, não vai conseguir avaliar o exame. Então esse exame vai ter que ser repetido, e para repetir o exame você vai ter que dar mais dose no paciente. Uma vez que você deu mais dose no paciente, você dobrou a dose que ele receberia caso tivesse feito somente com uma exposição. A seleção adequada de técnicas radiográficas, né, é muito importante. Então, equipamentos e acessórios de proteção também devem ser levados em consideração. Fechar a porta durante o procedimento. Não permitir a presença de acompanhantes sem estrita necessidade, né, porque a otimização, ela não se refere somente à redução de dose para o paciente, mas sim também para o indivíduo ocupacionalmente exposto e para os indivíduos ali do público. E sempre realizar a colimação do feixe, todas as vezes que isso for possível. E a otimização ela já começa desde antes do funcionamento da instalação. Então, cálculo de blindagem, sinalização adequada, luzes indicativas, quadro de avisos, e o alvará de funcionamento garantem que os princípios de otimização eles já estão sendo cumpridos. Além disso, nós temos também algumas questões relacionadas aos próprios equipamentos. Então, é necessário que esse equipamento tenha registro no Ministério da Anvisa, ele tenha o número Anvisa, tá? A relação dos exames que, de fato, esse equipamento consegue realizar, para que não seja feito exame com técnicas que de repente não condizem com o mínimo necessário para poder ser analisado. Os testes de aceitação, aquele controle de qualidade que é feito quando o equipamento é instalado. Os testes periódicos, né, sejam eles testes de constância ou sejam eles testes diários ou semanais, a depender da modalidade o serviço possui, e controle de doses também. Aqui, olha, um clássico exemplo desses princípios, né, no que diz respeito à otimização. Esse aqui é um teste que nós realizamos, que é o teste de campo luminoso, a exatidão do campo luminoso. Quando nós vamos fazer a radiografia, nós estabelecemos o campo ali onde eu devo irradiar. Aquele campo eu tenho um direcionamento a respeito da área a ser irradiada com base na luz do colimador. Então eu colimo essa luz, deixo ela no campo ali que eu preciso estudar, e uma vez isso colimado, né, uma vez esse campo delimitado, o campo que foi irradiado deve coincidir com ele. Ele não coincidindo, nós temos esse tipo de problema. Então imaginem só, o campo irradiado dele deveria ter sido o quê? Zero em cada um dos eixos. Só que aqui, olha, no eixo Y+, a gente observa que ele está com desvio de mais de 5 centímetros de diferença. Aqui, desse outro lado, a gente observa que ele tem uma diferença bastante grande, praticamente 3 centímetros também. Então, esse tipo de colimação, onde o campo luminoso ele não está coincidindo com o campo irradiado, inevitavelmente pode acabar ocasionando o quê? Corte na imagem, né? E essa imagem cortada, inevitavelmente vai levar o técnico a ter de repetir aquele exame. Muitas vezes, para que não se repita o exame, é bastante comum a prática de abrir toda a colimação. Isso é uma prática condenável do ponto de vista de proteção radiológica, porque vai trazer exposição excessiva tanto para o paciente, como também para o próprio operador e, de repente, a equipe assistencial que porventura esteja ali próximo. É importante a gente entender o funcionamento do equipamento para saber a melhor forma de nos proteger. Quando nós falamos de exposição ocupacional em serviços de hemodinâmica, hemodinâmica ela tem uma confecção um pouco diferente, assim como o arco cirúrgico, o tubo de raio-x, ele fica localizado por baixo do paciente, ele não fica por cima. A principal fonte de espalhamento de radiação é o próprio paciente. Então, quando há exposição num serviço de hemodinâmica, a gente precisa otimizar essas doses, né? De que modo? Olha, eu tenho duas pessoas aqui próximas da fonte emissora de radiação, da fonte de espalhamento, que é o paciente. Essa segunda pessoa, se porventura não for indispensável a presença dela aqui próximo, ela tem que se afastar.
Então, em vez de 2 pessoas expostas, eu vou ter somente uma. Muito importante o posicionamento correto do tubo, porque a maior dose, ela sempre vai ser retroespalhando. Então, esse efeito, mesmo que de espalhamento, né, ele voltando, essa dose, ela voltando para o sentido que da sua origem, vai acabar ocasionando maior dose. Então, sempre é interessante que se faça o posicionamento correto do tubo embaixo do paciente. E aqui nós temos, olha, a demonstração de como é a exposição do indivíduo quando eu tenho o tubo por cima e o tubo por baixo com o intensificador aqui próximo do paciente. A posição do intensificador, ela também vai determinar quanto de dose que de fato você vai receber durante o procedimento. Quanto mais próximo do paciente, né, menor vai ser a quantidade de radiação espalhada que vai chegar no indivíduo ocupacionalmente exposto. E também é importante o uso das barreiras adicionais que estão na sala. O próprio saiote que fica ali do lado da mesa, a própria o o próprio vidro, né, ali da hemodinâmica. E ainda dentro dos princípios de proteção, nós temos a limitação da dose individual. Ele é sempre aplicado aos indivíduos ocupacionalmente expostos e existem valores de dose limite que não devem ser ultrapassados, segundo a norma 3.01 da CNEM. Dentre esses limites, eu tenho nível de dose de investigação de 1 milisievert. Então, o indivíduo recebeu 1 milisievert num único mês, essa dose precisa ser investigada para que se entenda o que esse indivíduo fez que provocou essa dose um pouco mais alta. Uma vez que nós trabalhamos com uma fonte emissora de radiação e aquilo ali oferece risco ocupacional, então eu preciso procurar meios de me proteger desse risco ao qual eu estarei exposto. Os principais meios de se proteger são a distância, o tempo e a blindagem. Então, quanto mais distante eu permaneço do perigo, menores são as chances de eu sofrer qualquer tipo de problema relacionado a esse perigo. Se o perigo existe e eu não consigo ficar distante, eu preciso então reduzir o tempo a que vou ficar exposto a esse perigo. Se o perigo está próximo, eu não consigo ficar distante dele e, consequentemente, não consigo reduzir o meu tempo de permanência próximo a ele, inevitavelmente eu preciso procurar outros meios de me proteger. Aí então que vai entrar a blindagem, seja por um anteparo, do qual o indivíduo ocupacionalmente exposto vai ficar atrás, ou então pelas vestimentas plumbíferas. Com relação ao tempo, permanecer o menor tempo possível próximo à fonte espalhadora, e o paciente, a gente precisa sempre lembrar disso, que é a principal fonte de espalhamento nos casos de hemodinâmica e centro cirúrgico. Então, deve permanecer na sala somente se for necessário. Quando a gente fala da distância, a gente precisa entender que não existe em norma uma distância mínima entre leitos para fins de proteção radiológica. O que eu tenho é que à medida que eu vou aumentando essa distância, essa dose ela diminui significativamente. E ela obedece o que nós chamamos de lei do inverso do quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu dobro a distância, eu reduzo a dose de radiação recebida a 1/4 do valor inicial. Então, olha só, a meio metro, a dose recebida é de 4 micrograys. Neste exemplo aqui. A 1 metro, se eu dobrei a distância, ela vai cair a 1/4 desse valor inicial. Então, eu passo a ter 1 microgray. E se eu dobrar essa distância aqui para 2 metros agora, então eu vou ter 0,25 microgray de dose. Isso aqui foi um estudo realizado, onde foi feita a simulação computacional para avaliar a dose dos indivíduos ocupacionalmente expostos, com e sem uso de equipamento de proteção em procedimentos de tomografia computadorizada. Os órgãos dos profissionais que apresentaram maiores valores, né, foram as mamas, no caso do público feminino, e os testículos, no caso do público masculino. E o uso de EPI, o uso do avental, ele reduziu até 91% a radiação recebida por esses indivíduos. Esse aqui já é um outro estudo, né, já para avaliar
num procedimento intervencionista, né, a dose das pessoas envolvidas ali no procedimento. Então, olha só, foi feito um mapeamento, né, dessas doses, de modo que o operador 1 e o operador 2, eles, na mesma posição, sem uso de EPI e com o uso de EPI. Então, eu consigo observar que esse mapinha aqui, ó, que está laranja, já está começando a ficar um tom mais avermelhado até, traz um incremento de dose significativamente maior do que quando nós comparamos com esse aqui, olha, quando o indivíduo ele está com o uso da vestimenta. Muito importante que, ao escolher o equipamento de proteção individual, a compra seja feita destinada ao fim para que se destina aquele equipamento. Avental plumbífero de raio-x odontológico não atende às necessidades do avental, que o avental plumbífero para raio-x, hemodinâmica e tomografia atende. Isso porque a energia do feixe ela é diferente. Então, o aparelho periapical, ele trabalha com a energia máxima de 70 kV. Já os aparelhos de raio-x médico, eles podem ir até 140 kV. Então, é uma energia muito diferente de um para o outro. Então, tem essa diferenciação e tem que tomar cuidado na hora de fazer a compra, para não comprar um avental odontológico para fazer uso no raio-x médico. O que a norma diz a respeito das vestimentas é que nenhuma parte do corpo deve ser atingida pelo feixe primário, sem que esteja protegida por uma proteção de 0,5 milímetros de chumbo ou equivalente. E a radiação espalhada, então, seria de 0,25, perdão, milímetros equivalentes de chumbo. Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo módulo.